Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No programa Pauta em Debate desta noite, aliás, vivemos hoje o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Um grande abraço, nossos respeitos a todas as mulheres. E para falar um pouquinho sobre a vida da mulher nesse novo século, nessa nova situação que vivemos, a saúde mental da mulher, as dificuldades que a mulher encontra em viver esses novos tempos. Está aqui conosco o psicanalista Luiz Cláudio de Rocco. Seja bem-vindo mais uma vez. Uma ótima noite, Luiz. Obrigado, Luiz. É sempre bom estar aqui, E hoje falando aí um pouquinho das mulheres, o psique das mulheres aí desse século XXI. Luiz, os tempos são outros, o jargão já está batidíssimo e as mulheres, a partir do momento da Revolução dos anos 60, acabaram indo para o mercado de trabalho, acabaram ocupando espaço, estão brigando por igualdade, que na verdade ainda não está reconhecida a igualdade. Em muitos lugares do mundo onde as mulheres são perseguidas, sofrem violência de todo tipo. Aqui no Brasil, mulheres realmente sofrem muita violência. No Carnaval do Rio de Janeiro, a cada 3 minutos uma mulher foi agredida nas ruas do Rio de Janeiro durante o período de Carnaval. Além da questão da violência, que é algo que realmente nós repudiamos totalmente, também o tratamento desigual no mercado de trabalho e uma série de situações que levam a mulher a enfrentar esse mundo de uma maneira diferente. Talvez saindo daquela situação onde estavam no século XX, XIX, e agora tendo uma posição de protagonistas da sua própria história. Isso acaba mexendo com o lado psicológico das mulheres? É um lado bem interessante, que é exatamente essa a proposta, de olhar hoje qual é a situação do psique das mulheres. Se a gente pegar a história, quando nós pegamos a história, nós vamos ver Joana d'Arc. No século XIX, Joana d'Arc foi queimada, foi morta em praça pública para que todos pudessem ver, que sendo considerada uma bruxa, mas pela sua forma de pensar. Então a mulher era reprimida, ela era não podia se expressar. Depois nós vamos ver com o passar dos anos que todas as mulheres que surgiam na história e que queriam expressar a sua maneira de pensar, todas elas eram de certa forma reprimidas, eram colocadas ali um fecha-boca, um cala-boca nas mulheres, e elas não podiam se expressar, elas não podiam falar aquilo que elas pensavam, não podiam dizer dos seus sentimentos. As mulheres eram preparadas para ser apenas uma dona de casa e satisfazer sexualmente os seus parceiros, os seus esposos. Essa era a vida que as meninas, as mulheres eram criadas antigamente. Que, aliás, ultimamente até ouvi um termo aí, bela, recatada e do lar. Exatamente, e as mulheres tinham que ser isso, Aí a gente vê, tem alguns ensaios, que a gente chama de ensaios de psicanálise, de psicologia, que fala assim, o que está por trás dos contos de fadas. A gente vê a história de Chapeuzinho Vermelho, vê a história de Branca de Neve, vê a história da Cinderela, Gata Borralheira, todas essas histórias infantis que existem do conto de fada, as mais recentes agora, se a gente pegar ali Shrek, Frozen, A Bela e a Fera, todas essas histórias de contos de fada, todas elas têm algo por trás disso, ela tem uma história por trás disso. Quando nós pegamos a história da Cinderela, por exemplo, nós vamos ver lá que ela perde o sapato, Na verdade ali, o sapato que é colocado ali é um símbolo, Na verdade pra gente, a gente olha aquilo ali, tem um símbolo por trás daquilo. Uma simbologia, porque o príncipe que vem, sai atrás, vai pegar a sua princesa, encontrar a sua amada, e ela foi ousada pro seu tempo. Se a gente pegar o que está por trás dessa história do Conto de Fadas da Cinderela, ela foi ousada, ela pensou, ela foi buscar o seu sonho, o seu objetivo. Não é diferente da mulher do século XXI. A mulher do século XXI hoje, a mulher ela busca os seus sonhos, ela busca os seus objetivos, ela traça planos, ela traça meios, ela pensa, ela raciocina. Ela não pensava, não raciocinava antigamente? Pensava, raciocinava. Mas antes ela não podia colocar em prática. E aí vem a Revolução Industrial, vem
dia 8 de março, inclusive, é por causa de umas mulheres, por causa de um grupo de mulheres lá nos Estados Unidos que foram trancadas dentro de uma empresa, que elas fizeram uma greve, né, reivindicando seus direitos, e aí diz que depois houve um problema dentro dessa fábrica e elas foram queimadas ali dentro, morreram queimadas. E aí o dia 8 de março ficou instituído exatamente para celebrar o Dia Internacional da Mulher, em homenagem a elas e para dar voz a todas as mulheres aí espalhadas pela terra. Mas é interessante a gente olhar isso. A gente olha, na psicanálise nós temos Françoise Dolto, né, que é uma francesa, uma psicanalista que trabalha com crianças. 1970, ela tem muitas coisas, tem algumas coisas gravadas dela que deixou gravado, que a gente consegue pesquisar hoje na internet, a gente consegue ver, mas ela fala muito disso, ela fala que as crianças eram reprimidas desde cedo. Quando a gente pega Freud, na psicanálise, nós temos a filha de Freud, né, já trazendo um pouco mais lá, que nós partimos de Joana d'Arc para cá, a Ana Freud, ela teve uma postura que rompeu barreiras no seu tempo, né? Apesar de ter nós não vamos entrar aqui no quadro clínico dela, mas que ela cuidou do pai, ela era apaixonada pelo pai, tinha todo um histórico, e o pai também tinha uma questão de transferência e contra-transferência dos dois, mas ela rompeu uma barreira, que ela abraçou a profissão do pai, psicanalista, e voltou-se para a área e foi rompendo para a sua época, nos anos de 1800, no início de 1900, ela rompeu todas as barreiras que podia para a época, né? As mulheres não tinham voz, né? Quando a gente vê lá as mulheres que no século XIX, século XX, melhor dizendo, elas tiraram seus sutiãs e teve a queima dos sutiãs na forma de liberdade, né? Então aquilo ali foi uma forma de expressar, olha, nós pensamos. Hoje nós vivemos a marcha das mulheres modernamente contra as ideias do senhor Donald Trump, né? Aliás, a qual nós apoiamos integralmente. A vida das mulheres hoje mudou completamente, né? E fazer esse resgate histórico é importante até para a gente registrar mais uma vez esse lado todo, esse lado de conquista, de luta, e toda conquista só veio após muita luta e luta muito séria. Hoje a vida das mulheres no mercado de trabalho, aqui no Brasil, que muitas vezes há pessoas que estão no mercado de trabalho, que são pessoas vencedoras, que têm suas empresas, são executivas, mas também há mulheres, né, nos bairros das grandes cidades, na periferia das grandes cidades, ainda cuidando de família, ainda tentando romper esse ciclo de dominação. Ainda temos mulheres dominadas e que não conseguem romper. Isso tudo traz problemas também psicológicos para as mulheres? Um problema muito corrente hoje, muito normal, que a gente chama assim, é o estresse pós-traumático, o estresse de trabalho, ou alguns episódios depressivos, né, que são lá, a gente está pegando aqui classificações do CID-10, né, que a gente pode enquadrar nas doenças mentais, aí, nos problemas de saúde mental. Então, todas essas mulheres hoje, a maioria se enquadra dentro dessa problemática. Porque o que elas veem? Elas querem, a história da Cinderela, elas querem ir atrás do seu sonho, elas querem buscar realizar aquilo que elas objetivaram, aquilo que elas colocaram como meta, mas existe a questão, muitas às vezes, o que a gente encontra muito no consultório, são mulheres às vezes que são muito frustradas nos seus sonhos. Elas têm sonhos, têm metas, têm objetivos, mas casaram e agora tem que ficar recatada e do lar. Né? Além de trabalhar o dia inteiro, tem que chegar em casa, cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, cuidar do marido, e assim a coisa vai se tornando um estresse muito grande para ela. E muitas vezes, até vou fazer um arremedo aqui na sua colocação, e muitas vezes vítimas também dos maridos, dos parceiros, dos companheiros, vítimas ou de violência, ou de dominação, ou de violência intelectual, violência psicológica, moral, né? Ou seja, acabam para essas mulheres, aquela situação anterior ainda não acabou. Ainda não acabou. Na verdade, elas estão presas. Freud, no início da psicanálise, nos 1890 e alguma coisa, lá 1895, 1894, ele viu Charcot, que era um médico hipnólogo da época, e ele hipnotizava mulheres histéricas. Esse era o tratamento para a época. E aí, então, o que ele faz? Né, em 1892, ali,
Ele era um médico, o Freud era um médico, neurologista e tal, e aí ele pegou, ouviu falar de Charcot, foi lá na França conhecer qual era o tratamento dele. E ele viu que as mulheres estavam sendo hipnotizadas por causa da histeria. As mulheres eram consideradas histéricas, mas qual era a questão que estava por trás daquela histeria? Hoje nós temos, os homens também são, não vão aqui pensar que só as mulheres são histéricas, os homens também são histéricos. Mas naquela época era considerada apenas as mulheres. Principalmente a histeria acontece até no período da adolescência para todos, mas alguns desenvolvem mais e é mais decorrente realmente nas mulheres. E as mulheres consideradas simplesmente histéricas porque elas eram reprimidas. Mas qual era a repressão? Frustração, na frustração, verdade. Que é o que a gente que vocês veem hoje. E como vencer essa frustração? Qual é o caminho para aquela pessoa que está nos assistindo e fala, tá bom, eu também estou comemorando o Dia da Mulher, mas e a minha vida como vai melhorar? Ela precisa, primeiro, chegar ali e conversar mesmo, ter uma conversa franca, se é uma pessoa ali com seu parceiro, e chegar com o seu marido, com o seu parceiro e falar, olha, eu preciso conversar com você, eu tenho metas, eu tenho sonhos, mas eu quero estar junto com você. Porque hoje foi buscada a igualdade. Quando se houve a Revolução Industrial, e principalmente na Segunda Guerra, quando as mulheres conquistaram seu espaço, porque os homens iam para o fronte de batalha e as mulheres ficavam a ocupar os espaços nas fábricas. Então ali ela conseguiu ocupar a sua maior parte que ela tem hoje. E aí a busca que ela tem até hoje são os direitos iguais. Se a gente for olhar o salário da mulher, ainda continua, não sou eu quem digo, estão aí as pesquisas, estão dizendo, o salário das mulheres sempre são em torno de 20% menos do que o dos homens, mesmo nos altos cargos de executivos. Então a mulher precisa buscar ainda essa meta, dizer assim, olha, eu estou rompendo barreira. Ela tem que comprovar todo dia, mas ela precisa ter parcerias para isso. E nada melhor do que a parceria dentro de casa. Falar, não, nós vamos caminhar juntos. E quando o cidadão não quer caminhar junto ou não colabora ou não reconhece, é hora de procurar ajuda profissional para poder, inclusive, tratar esse sentimento de frustração? Eu tenho casos específicos que são interessantes. A maioria dos casos, quando envolve casais, outros colegas também dizem, você quando conversa com eles, todos eles são a mesma coisa. Você chega ali e ele fala assim, eu vim aqui fazer o tratamento porque a minha mulher pediu. Mas eu não preciso. Eu não preciso. Não, é porque a minha mulher... Não estou louco, ela que está meio descabelhada. Então você começa a ver, ali isso é uma resistência. E lógico que a mulher vibra, porque conseguiu levar o marido a fazer, ou o parceiro a fazer um tratamento psicanalítico, psicológico, psiquiátrico. Uma terapia de casal, por exemplo. Uma terapia de casal. E é muito interessante, porque no momento, eu tenho um caso específico, quando o marido chegou ali e falou assim, olha, eu vim aqui porque a minha mulher mandou. No final das contas, estava a mulher fazendo também a terapia, estão os dois fazendo terapia hoje, e as coisas estão fluindo. Os dois falaram assim, se nós soubéssemos que era assim, aí eu teria vindo há mais tempo. E para surpresa, a mulher mesmo disse, ela falou, se eu soubesse que a terapia era assim, eu já teria vindo aqui há muito mais tempo. Quer dizer, na verdade, muitas vezes nós sofremos calados, homens e mulheres, não é algo que é típico só das mulheres, por falta de tentar buscar um caminho para superar essa dificuldade. Exatamente, porque as mulheres, elas ainda têm que romper barreiras, e os problemas hoje inerentes que eram especificamente dos homens, que é o estresse, a pressão, aquela coisa, a mulher, ela ainda não conseguiu, de certa forma, absorver. Não são todas, tem algumas raridades aí, algumas exceções, mas na sua maioria as mulheres sofrem muito mais de estresse pós-traumático, por causa de trabalho, elas ainda recebem as cantadas, o assédio moral, o assédio sexual. Então tudo isso ainda precisa ser vencido, mas nós já progredimos muito, Quero agradecer a presença do psicanalista Luiz Cláudio de Rocco aqui no Pauta em Debate e, claro, deixar um abraço respeitoso a todas as mulheres. Luiz, muitíssimo obrigado pela presença, obrigado pelas informações, uma ótima noite. Obrigado, Luiz, obrigado ao telespectador que mais uma vez nos recebe no seu lar.